Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Neste vídeo, iremos abordar a seguinte questão: existe crente de esquerda? Afinal, é concebível, aceitável que alguém que se diga, se considere cristão, endosse, mesmo que parcialmente, algumas pautas da chamada esquerda política? Pois bem, é isso que iremos ver neste vídeo, que é uma resposta ao youtuber e teólogo Iago Martins. Pois muito bem, vamos então começar partindo do pressuposto de que ser cristão implica seguir a Cristo, obedecendo todos os mandamentos da palavra de Deus. E obedecer todos os mandamentos da palavra de Deus implica rejeitar, não concordar ou não aceitar nenhum padrão fora dela, fora da palavra de Deus. O que implica rejeitar, não concordar ou não aceitar qualquer padrão que discorde da palavra de Deus, seja sobre ética, política e economia. Uma vez que a palavra de Deus fala sobre tudo, incluindo ética, política e economia. Discordar da palavra de Deus sobre qualquer questão ou declarar qualquer outro padrão é idolatria, pois é afirmar que há outro padrão sobre algo, que defina algo. E afirmar que há outro padrão sobre algo é afirmar que há outro Deus ou soberano. E afirmar que há outro Deus ou soberano é politeísmo, e politeísmo é idolatria. E idolatria é pecado ou rebelião contra Deus. Discordância da palavra de Deus ou heresia é idolatria. E idolatria é pecado, é a quebra da lei de Deus no primeiro mandamento. O primeiro mandamento da lei de Deus proíbe heresias ou concepções errôneas, que discordem da Escritura. Pois bem, o padrão bíblico rege todas as áreas da vida, incluindo ética, política e economia. Se a palavra de Deus é a autoridade final e o padrão supremo e único, qualquer visão de mundo, cosmovisão, religião, filosofia, crença, ideologia ou sistema de pensamento que discorde dela, mesmo que parcialmente, precisa ser rejeitado. Assim, não se trata apenas de pautas econômicas ou sociais, mas de um comprometimento com os valores absolutos de Deus. Ser de esquerda implica adotar uma cosmovisão que, em sua essência, é proibida e condenada por Deus, dado que a cosmovisão política esquerdista se opõe ao ensino bíblico, à moralidade bíblica, à moralidade ensinada, definida pelos termos, definida pela Escritura, em vários pontos fundamentais. Então, primeiro ponto: a autoridade de Deus sobre todas as coisas. A esquerda, a esquerda política, em suas manifestações mais amplas, frequentemente sustenta visões antropocêntricas que atacam a soberania de Deus e a autoridade das Escrituras. Segundo, o papel do Estado. Pautas como a centralização do poder estatal e programas de redistribuição de riqueza, renda, contradizem e substituem o papel bíblico da família, da igreja e da caridade voluntária. Ou seja, defender um estado de bem-estar social é pecado, é heresia, é algo que ataca o padrão da Escritura, da lei de Deus. Terceiro ponto, a propriedade privada. A Bíblia defende a propriedade privada como um princípio, uma ordenança da lei de Deus.
Êxodo 20:15. É algo também, né, que é derivado, né? A propriedade privada é uma ordenança, um princípio definido e ordenado no mandato cultural dado por Deus ao homem ainda no Éden, antes mesmo do pecado. Enquanto político e as políticas de esquerda, as pautas políticas do que chamamos hoje, do que conhecemos como esquerda política, elas visam, elas defendem minar a propriedade privada. A esquerda, ela visa subverter a propriedade privada. Ser cristão implica seguir a Cristo, obedecendo todos os mandamentos da palavra de Deus. E obedecer todos os mandamentos da palavra de Deus implica rejeitar, não concordar ou não aceitar nenhum padrão fora dela. O que implica rejeitar, não concordar com todo e qualquer padrão que discorde da palavra de Deus sobre política e economia. As pautas da esquerda, como social-democracia ou estado de bem-estar social, tributação e redistribuição de riqueza pelo Estado, são filosofias e padrões que discordam da palavra de Deus sobre a delimitação de atuação legítima do governo civil e da economia. Portanto, concordar ou pregar qualquer uma delas é afirmar ou aceitar que há outro padrão além da palavra de Deus. E afirmar ou aceitar que há outro padrão além da palavra de Deus é afirmar ou aceitar que há outro Deus. E afirmar ou aceitar que há outro Deus é politeísmo, e politeísmo é idolatria. Idolatria é pecado ou rebelião contra Deus, pois transgride a lei de Deus no primeiro mandamento. Êxodo 20:1-3. Afirmar que ser cristão implica em obedecer todos os mandamentos da palavra de Deus é central e essencial para a fé. A Escritura é clara ao dizer que não há espaço para padrões externos ou contraditórios ao seu ensino. Aceitar qualquer padrão, religião, crença, cosmovisão, ideologia que discorde das doutrinas bíblicas, como as promovidas por filosofias de esquerda, social-democracia, redistribuição de riqueza pelo Estado, entre outras, é rejeitar a autoridade final da Escritura em seus termos sobre a delimitação do escopo de atuação legítima do governo civil e, por consequência, rejeitar a soberania e supremacia de Deus. Essas pautas, as pautas da esquerda, promovem uma visão estatista, a qual contradiz a doutrina bíblica concernente aos limites do governo civil. Êxodo 20:1-3, Romanos 13:1-4, e a propriedade privada. Êxodo 20:15. Pregar ou defender tais ideias implica idolatria, pois implica pregar e aceitar outro padrão, e, portanto, pregar e aceitar que há outro Deus ou soberano. Heresia ou qualquer discordância da palavra de Deus é idolatria, ou fere o primeiro mandamento, pois implica que há outro padrão além da palavra de Deus. E se há outro padrão além da palavra de Deus, há outro Deus além do Senhor. E afirmar que há outro Deus além do Senhor é politeísmo. E politeísmo é idolatria. É uma questão lógica. É uma questão de consequência lógica, de implicação. Não há como fugir, escapar. Idolatria é uma transgressão direta do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Concordar com essas visões da esquerda política, socialismo, comunismo, social-democracia, é desobedecer a Deus e desafiar sua autoridade absoluta, aceitando que há outro Deus. Portanto, um cristão verdadeiro
deve rejeitar toda ideologia ou prática que conflite com os mandamentos divinos, reconhecendo que somente a Escritura possui autoridade em todas as áreas da vida. Não há espaço para concordância com visões políticas ou econômicas que desafiem a lei de Deus. O compromisso total com a palavra é essencial, pois discordar dela é rebelião contra o único soberano e verdadeiro Deus. Diversos textos da Escritura ensinam claramente que se alguém não ama a Deus, tal pessoa não é cristã. E se alguém ama a Deus, então este guarda ou obedece seus mandamentos. E dentre os seus mandamentos está o de não ter outro Deus, ou não cometer idolatria, e discordar da palavra de Deus sobre qualquer questão. Discordar da palavra de Deus sobre qualquer questão ou assunto é heresia, e heresia é idolatria. Assim sendo, uma vez que é impossível a palavra de Deus mentir, então é impossível ser crente e de esquerda, pois ser crente é obedecer todos os mandamentos de Deus. E obedecer todos os mandamentos de Deus inclui obedecer o primeiro mandamento. E obedecer o primeiro mandamento implica não ter, não aceitar ou não crer em nenhuma falsa doutrina, filosofia não cristã ou padrão de pensamento fora da palavra de Deus. E ser de esquerda é aceitar ou crer em falsas doutrinas. É adotar, é defender uma filosofia não cristã. É aceitar um padrão fora da palavra de Deus. É ter um padrão fora da Bíblia. A Bíblia ensina claramente que o amor a Deus se manifesta na obediência aos seus mandamentos, incluindo o primeiro mandamento de não ter outros deuses ou cometer idolatria. Êxodo 23. Jesus mesmo afirma que aquele que o ama guarda seus mandamentos. João 14:15. Assim, se alguém discorda, contradiz ou se desvia da palavra de Deus sobre qualquer ponto ou coisa, incluindo questões políticas ou econômicas, está cometendo idolatria, pois aceita padrões de pensamento ou filosofias que contradizem a palavra de Deus. E aceitar qualquer padrão que contradiz ou está fora da palavra de Deus é idolatria. Portanto, um cristão verdadeiro não pode ser de esquerda, pois o padrão de pensamento ou conjunto de conceitos da ideologia, da visão de mundo de esquerda, com suas filosofias que contradizem a palavra de Deus, defendendo atos ou práticas que a desafiam e são contra o que ela ensina e ordena, implica desobediência e idolatria, o que é incompatível com a fé cristã genuína. Portanto, não existe socialismo cristão, não existe comunismo cristão, esquerda cristã. Se você se diz cristão e defende qualquer pauta socialista, comunista, esquerdista, social-democrata ou seja qual pauta de esquerda for, você não é um cristão verdadeiro. Se você se diz cristão e defende qualquer pauta da esquerda, você é um mentiroso. Você não é cristão verdadeiro. Você precisa se converter, se arrepender, se tornar um cristão verdadeiro. Bem, então, vejamos alguns textos bíblicos que ensinam que o amor a Deus se manifesta na obediência aos seus mandamentos. Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Este versículo é uma convocação à obediência, que se expressa no amor a Deus com todo o ser, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, com toda a nossa força. Deuteronômio 11:1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás os seus preceitos, os seus estatutos,
os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Aqui, a obediência a Deus é intrinsecamente ligada ao amor a Ele. João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus deixa claro que o amor por Ele é demonstrado na obediência. 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O apóstolo João reforça que o amor a Deus é evidenciado pela obediência aos seus mandamentos. 1 João 2, 3 a 5. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É a Bíblia que está dizendo. E o versículo continua, e a verdade não está nele. Mas aquele que guarda sua palavra, nele verdadeiramente se tenha aperfeiçoado o amor de Deus. Bem, esses versículos mostram que o amor a Deus não é algo abstrato, mas é expresso na obediência prática aos seus mandamentos. Desobedecer aos mandamentos de Deus em qualquer área é uma negação desse amor genuíno ou rebelião contra ele. Discordar de Deus sobre qualquer coisa ou questão, incluindo ética, política, governo e economia, é aceitar e ter outro padrão. E aceitar e ter outro padrão é aceitar e ter outro Deus, o que implica em idolatria, pois coloca outros padrões no lugar da palavra de Deus. Portanto, coloca outros deuses no lugar de Deus. E idolatria é pecado, pois transgride a lei de Deus no primeiro mandamento, Êxodo 20, 1 a 3. Crer, endossar ou definir qualquer padrão além da palavra de Deus é discordância da palavra de Deus, ou heresia, e portanto idolatria. Portanto, seu Iago Martins, ou qualquer um dos seguidores que porventura assistirem a este vídeo meu, se a Escritura diz que quem ama a Deus ou é cristão guarda seus mandamentos, e dentre seus mandamentos está a proibição contra ter outro Deus ou idolatria, então a Escritura diz que quem ama a Deus ou é cristão não tem outro Deus ou não pratica idolatria. E se a Escritura diz que quem ama a Deus ou é cristão não tem outro Deus ou não pratica idolatria, e qualquer heresia ou discordância da Escritura é idolatria, então a Escritura diz que quem ama a Deus ou é cristão não tem discordância da Escritura. A Escritura proíbe discordar dela. A palavra de Deus proíbe você de discordar de qualquer proposição ou ensino que ela revele, que ela define, que ela fale. E se a Escritura, que sendo a palavra de Deus ou verdade revelada por Ele, e não pode mentir, Hebreus 6, 18, Tito 1, 2, diz que quem ama a Deus ou é cristão não tem discordância da Escritura, não nega o que ela diz, e os padrões de pensamento ou filosofias sociopolíticas da esquerda são discordâncias da Escritura, então a Escritura, por uma questão lógica, de consequência lógica, implicação, diz que quem ama a Deus ou é cristão não endossa ou não concorda com padrões de pensamento ou filosofias sociopolíticas da esquerda. Essa é a implicação lógica e necessária do ensino bíblico. Não há como escapar. Não há escapatória para teólogos que dizem que dá para ser cristão e ser de esquerda. Não há escapatória para eles. Eles estão mentindo para o público deles se eles ensinam ou falam algo assim. Que dá para ser cristão, que é possível ser cristão e ao mesmo tempo ser de esquerda. Se algum teólogo, pastor ou líder ensina
que é possível ser cristão e ao mesmo tempo ser de esquerda, essa pessoa é mentirosa. Ela está mentindo e enganando. Se a Escritura ensina que o amor a Deus se manifesta na obediência aos seus mandamentos, João 14,15, 1 João 5,3, e que idolatria é proibida, Êxodo 20, 3-5, e toda heresia ou discordância da Escritura é uma forma de idolatria, segue-se que um cristão, por definição, não pode discordar da palavra de Deus. Discordar da palavra de Deus seria rejeitar sua autoridade, o que constitui idolatria, pois aceita outro padrão e o eleva acima da palavra de Deus. E, por consequência, aceita outro Deus ou autoridade e o eleva acima de Deus. Afirmar que um padrão fora da palavra de Deus é válido ou concordar com qualquer filosofia e crença não bíblica é afirmar e aceitar que há outra autoridade e Deus. E isso é idolatria. Assim, a Escritura afirma implicitamente que quem ama a Deus não comete idolatria e, portanto, não discorda de nenhum aspecto de sua revelação ou proposição declarada e ensinada na Bíblia. Portanto, nenhum cristão pode concordar ou acreditar que o Estado... Preste bem atenção, vou até repetir. Nenhum cristão pode concordar ou acreditar que o Estado deva tributar uns para dar assistência a outros, ou que o Estado deva prover e garantir educação, saúde, que o Estado que o Estado deva restringir o direito de ir e vir numa pandemia, ou então que o Estado gere inflação através da expansão da oferta monetária, pois a Escritura, no primeiro mandamento, Êxodo 20, 1-3, proíbe o Estado de ir além da delimitação do seu escopo legítimo de atuação definido e ordenado por Deus. E o cristão deve concordar com tudo que a Escritura diz ou define, incluindo seus termos referentes à delimitação do escopo legítimo de atuação do Estado dado por Deus. O cristão deve concordar com tudo que a Escritura fala, incluindo os termos de Deus, o padrão revelado por Deus referente à delimitação do escopo legítimo de atuação do Estado, da esfera do Estado. Como dispensacionalista, Iago rejeita a validade contínua das leis civis do Antigo Testamento, o que enfraquece sua crítica às pautas de esquerda. É necessário mostrar que, teonomicamente, a Escritura apresenta uma ética integral e eterna que inclui a política e o governo, rejeitando a separação dispensacionalista entre lei e graça. A rejeição de doutrinas bíblicas, seja no campo da teologia ou da política, é idolatria. Bom, ser arminiano ou de esquerda contradiz a obediência aos mandamentos de Deus. Tanto o arminianismo quanto as pautas da esquerda violam a lei de Deus no primeiro mandamento, discordando dos padrões da Escritura. A incoerência de Iago Martins é evidente ao arbitrar quais pautas de esquerda são aceitáveis e quais não são, sem um padrão bíblico consistente. Veja bem, ele rejeita a legalização do aborto como incompatível com a fé cristã, mas aceita o estado de bem-estar social, ignorando que ambos violam a lei de Deus, discordando de princípios bíblicos. A defesa do estado de bem-estar social implica
endossar uma visão política e econômica contrária à Escritura, que estabelece a responsabilidade individual e a limitação do governo civil. Êxodo 20, 15. 1 Samuel 8, 10 a 18. Por outro lado, a rejeição do aborto está correta, pois este é claramente um pecado contra o mandamento de não matar. Êxodo 20, 13. No entanto, ambas as pautas, defesa do aborto, o abortismo, e a defesa do estado de bem-estar social, ambas essas pautas constituem discordâncias da palavra de Deus. Uma em relação à economia, também concernente à atuação do Estado, e a outra, a preservação da vida. O problema é que o senhor Iago Martins aplica a autoridade bíblica seletivamente, o que é inconsistente. Se o crente não pode endossar a legalização do aborto por ser contrária à Escritura, ele também não pode apoiar sistemas econômicos ou políticos que são contrários ao padrão da palavra de Deus. O mesmo princípio se aplica. Qualquer discordância da Escritura é idolatria. Deuteronômio 5, 7 a 9. João 14, 15. Ou seja, o arminianismo também é pecado. É heresia. E o Iago Martins, ele é alguém que defende, que ele é alguém que tem aquele pensamento de que arminianos são nossos irmãos em Cristo, o que é uma tremenda de uma bobagem, é uma mentira, Arminianos não são irmãos em Cristo. Mas o Iago Martins, ele acredita, que arminianos são nossos irmãos em Cristo, que é algo sem fundamento bíblico sólido. Não é verdade esse pensamento. Portanto, a abordagem de Iago falha ao ser incoerente e arbitrária, comprometendo sua crítica às pautas de esquerda e à aplicação integral da ética bíblica. Bom, pessoal, é isso, Eu agradeço pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até o final. Até o nosso próximo encontro, Peço que curta, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bem, vamos ficando por aqui. Um forte abraço. E qualquer pessoa que seja um seguidor ou apoiador do Iago Martins e não tiver gostado do que eu falei neste vídeo, está desafiada a me contestar. Me prova biblicamente que eu estou errado. É um desafio. Qualquer um que for um seguidor do Iago ou seja simpatizante dele, que compactue com o pensamento dele, está desafiado a me refutar. Tá bom? É isso, pessoal. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no canal.